CBN Startups. Terça-feira aqui no Estação CBN é dia do quadro CBN Startups e o Vitor Alves, presidente do Conselho da Associação de Inovação e Tecnologia Açaí Valley, já está aqui no estúdio comigo e hoje a nossa convidada do quadro é a Grace Franz. Ela é head de conteúdo de empreendedorismo e também empreendedora de impacto. Hoje o nosso tema aqui, Vitor e Grace, é sobre inovação de impacto. Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Isa. Tudo bom? Obrigado. Tudo bem, Grace? Obrigada. Seja bem-vinda à Rádio Obrigada. CBN. Vamos começar a nossa conversa explicando para os nossos ouvintes, também quem está nos acompanhando pelo YouTube, o que é essa inovação de impacto que a gente vai debater hoje? Olha, eu acho que a melhor pessoa para responder essa pergunta é a Grace. Então, vamos lá, tem Grace. muitas nuances, né? O pessoal às vezes não sabe o que é mesmo. E a gente que trabalha no setor, obviamente não a Grace, ainda tem algumas dúvidas. Então, acho que é legal esclarecer. Claro. Quando a gente fala de inovação de impacto, a diferença, quando a gente está falando de inovar num outro setor, não necessariamente nesse de impacto socioambiental, é que a gente tem uma inovação ali com um propósito, para realmente resolver uma problemática que é uma problemática daquele sistema como um todo que vai provocar algum efeito positivo. E não necessariamente, às vezes a gente está falando de inovações incrementais numa indústria tradicional, às vezes é só por uma questão de processo, para otimização, para ter mais produtividade, e que gera, às vezes, impactos ambientais. Agora, quando a gente fala de uma inovação para impacto, é a gente resolvendo esses problemas que realmente vão gerar mais renda, vão gerar empregos, ou então vão conservar o meio ambiente de alguma forma. Então, é bem importante a gente fazer essa diferenciação e lembrar que é um impacto positivo e não necessariamente um impacto só de produtividade, enfim. Então, a gente pode dizer que o empreendimento de impacto é aquele que tem como fim o impacto, Exato. não o meio, né? Exatamente. Maravilha. Acho que é uma excelente explicação, porque hoje tem muitos editais, né? E tem muito fomento para isso. Então, as pessoas não sabem o que é, às vezes, e acabam perdendo o fomento por causa disso. E tem gente, inclusive, que é de impacto e não sabe. E acaba, acaba perdendo as oportunidades e acaba perdendo, inclusive em anos de copy, né? Então, você pode estar perdendo bastante coisa por causa disso. Com certeza. E é uma questão de enquadramento também, né? Porque hoje em dia é muito difícil, diante da conjuntura do mundo e do ecossistema, das cidades, das problemáticas que a gente está enfrentando, a gente não fazer algum negócio que esteja voltado para isso. Então, hoje, a gente tem falado que a inovação, ela cada vez mais pede negócios que estejam com esse impacto positivo atrelado, seja social ou ambiental. Eu percebo, assim, Grace e também Vitor, que não é uma questão mais protocolar, né? Como você falou, assim, a empresa tem que atender a tal critério. Na verdade, já vai ter que fazer parte da cultura dela esse impacto, né? Para justamente poder motivar novas pessoas, para poder mudar também ali aquele sistema de negócio, né? Às vezes as coisas estão tão automáticas, mas aí a gente precisa realmente parar e pensar que impacto a minha empresa ou a minha startup vai dar aqui nesse meio ambiente, nesse ecossistema, nessa sociedade, né? Eu acredito que é mais por esse viés também, assim, o trabalho de vocês. Com certeza. E quando a gente fala disso, tem vários mecanismos que as pessoas que podem estar empreendendo e querem começar a inovar com impacto, né? Então, a gente fala de indicadores de impacto, não só indicadores de negócio, porque são coisas diferentes. Então, pessoas impactadas, empregos gerados, né? Floresta preservada. Enfim, tem vários critérios nesse sentido que a gente ajuda esses negócios, quem está querendo empreender, a olhar desde o princípio ou então adequar, porque às vezes é um negócio de impacto, mas não se reconhece ainda. Sinal de GPS perdido. E basicamente a gente tem esse viés assim que a gente precisa ter essa teoria da mudança desde o princípio. Então é muito importante a gente olhar essa visão de impacto a longo prazo para que a gente consiga ter esses indicadores de impacto e conseguir acompanhar essa evolução. Então, a gente fala da teoria da mudança, a gente fala dos ODS, né, da ONU, que é esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são grandes norteadores para quem está começando nesse sentido. Eu achei legal a citação da Grace sobre as ODS da ONU, que é tipo assim, eu lembro que outro dia eu vi alguém era de segurança da informação. Poxa, como é que eu sei que eu estou seguro? Para começar, eu dar uma olhadinha, por exemplo, na LGPD. Então, se você seguir pelo menos algumas das regras da LGPD, já começou. Então, quem quiser começar com impacto, olhar as ODS da ONU e ver se você resolve alguma delas, se você está atrás de alguma delas, já resolve o problema, já dá para começar por aí, né? Com certeza. É um grande norteador. A gente sempre fala nos programas, assim, é um dos primeiros pontos, até no formulário de inscrição desses editais, você vai ver ali qual ODS você está ali fazendo algum impacto ou amenizando aquela problemática.
Então, é muito importante até para pertencimento, né? E você conseguir comunicar de forma assertiva o que, de fato, você está resolvendo. Sinal Também de já, GPS perdido. também já estimula a pessoa a pensar justamente nessa questão, né? Vou colocar aqui a minha empresa, a minha startup, a minha ideia a serviço de quê exatamente, né? Só financeiro ou realmente vão ter esses impactos? Agora, Grace, conta um pouco para a gente assim, sobre a tua trajetória. Tu sempre estiveste ligado a essa questão da inovação de impacto ou teve alguma mudança na tua carreira? Como foi que despertou para isso? Então, eu acho que uma coisa da minha trajetória, que nem todo mundo sabe, eu já atuei nos 3 setores. Eu comecei muito no 3º setor. E eu sempre gostei muito de fazer trabalho voluntário. Foi uma coisa que minha família sempre incentivou. Então, desde pequena, ali, adolescente, eu estava fazendo algum serviço social de alguma forma. E isso foi algo que, com a vida adulta, a gente vai deixando, às vezes, de conseguir priorizar. E, com isso, quando eu comecei a fazer esses trabalhos e tudo mais, eu consegui ver as oportunidades da gente começar a conciliar com os projetos de vida e como a gente consegue, de repente, trabalhar também em prol disso. Então, foi através não sei se já ouviram falar da JCI, que é uma ONG internacional, que é a Junior Chamber International, é uma Câmara Júnior, né? E eles, basicamente, têm essa premissa de desenvolver você pessoalmente e depois para você conseguir desenvolver projetos sociais. Porque se você não se desenvolve, é muito difícil você gerar um impacto positivo. Então, foi lá que eu comecei a ter mais isso no DNA mesmo. Então, todos os projetos já eram pensados com os ODS e com essas premissas. E daí foi ali que eu conheci também muito esse mundo de startups, porque eu vim de Florianópolis, né? Estava morando há 10 anos lá. E o ecossistema como um todo lá, essas ONGs acabam trabalhando muito com o setor privado, com o setor do governo, enfim. E a gente acabava sempre fazendo projetos unindo os 3 setores. Então, eu acho que desde o início ter tido um lugar que me profissionalizou com esse viés, me trouxe um olhar sistemático de já conectar os setores, ter uma visão sistêmica e conseguir ter esse atrelamento ali do impacto positivo, né? Que tudo que a gente fazia era com essa consequência. E depois que eu me envolvi nisso, eu até tentei ir para outras startups que não necessariamente às vezes tinham impacto positivo atrelado, né? Não era uma startup de impacto. E eu sentia que algo em mim Tava morria, faltando. literalmente. Então, foi ali uma virada que eu entendi, não, eu acho que isso é uma premissa para mim. E a partir dali foi todos os trabalhos que eu me envolvi, eu coloquei isso como um pré-requisito, eu estar envolvida com iniciativas que gerem esse impacto positivo. Vitor, tu observas que isso é uma tendência? Ou tem mudado, de repente, não sei, com a proximidade da COP? Ou a nossa própria Amazônia está em evidência? Tu observas que isso é uma tendência? Eu sempre agradeço o espaço que vocês dão aqui para nós, para a comunidade falar desses assuntos, né? Porque, obviamente, quando você não conhece que existe empresas de impacto, quando você não conhece que existe fomento para isso, você acaba deixando de lado, porque todo mundo precisa sobreviver, né? Então, você está numa cidade que, às vezes, é um capitalismo selvagem e precisa sobreviver, precisa comprar, precisa vender. Mas quando você percebe que tem gente trabalhando com isso, que dá para fazer, e é a pessoa que já tem isso, sabe, no coração, como a Grace fala assim, né? Não, sabe, já tem isso no DNA, ela percebe, poxa, eu posso fazer mais, eu posso fazer melhor, eu posso fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, só que gerando impacto. Então, sim, espaços como esse aqui, a internet, as próprias associações, as pessoas que trabalham com isso estão fazendo mais volume. Lá pela Coalizão pelo Impacto, por exemplo, a gente faz parte da Coalizão pelo Impacto, nós somos conselheiros lá. Sim. E toda semana a gente tem alguma coisa lá, o pessoal compartilha coisa no grupo, ou tem reunião todo tempo. Então, assim, a ideia é de que a gente possa juntar essas pessoas que já trabalham com isso para fazer volume, fazer força e compartilhar essas informações, faz com que a gente alcance mais pessoas ainda. Então, sim, hoje tem mais pessoas por causa da comunicação, porque tem mais gente junta. Então, já era uma coisa que funcionava, mas eu acho que hoje, por conta da comunicação e por conta do volume de gente fazendo isso, está maior. Estou conversando agora com o Vitor Alves, ele é presidente do Conselho da Associação de Inovação e Tecnologia Açaí Valley, e também com a Grace Fransman, que é Head de Conteúdo de Empreendedorismo e também empreendedora de impacto. E a inovação de impacto é justamente o assunto do nosso quadro CBN Startups de hoje. Grace, uma curiosidade, você falou que passou muito tempo em Florianópolis, né? Quanto tempo está aqui em Belém? O que tu já trocaste assim, com essa Amazônia que também te agregou no teu trabalho? Não, perfeito. Basicamente faz 1 ano e 7 meses que eu tô aqui para Belém. Justamente foi começar a
está trabalhando muito com soluções baseadas na natureza e negócios de impacto voltado para a Amazônia, me fez assim querer vir estar aqui, porque eu acho que é importante a gente ter contato com a realidade na qual esses negócios estão se estruturando. Então, se eu estou trabalhando com o norte, estando no sul, não faz nenhum sentido. Então, a gente precisa estar perto das pessoas, se conectar e entender os tempos e movimentos, por questões culturais também, que são questões diferentes, assim. Então, eu acho que isso é fundamental até para você desenvolver um aspecto de escuta. E eu acho que a escuta, quando a gente fala de inovação, ela é um ponto fundamental. Porque se você não entende o problema que você está resolvendo, não entende ali as pessoas que estão ali à tua volta, vai ser muito difícil você fazer uma inovação que realmente faça sentido, né? Então, para mim, assim, acho que estar aqui trabalhando com a Amazônia e com projetos aqui do Norte, acho que virou muito quase um chamado, assim, de querer fazer mais e fazer de um jeito diferente do que a gente está acostumado, e muito pensando em negócios comunitários, pensando em regeneração, redistribuição, que eu acho que eu vim também não só trabalhar, mas também estudar com esse tema ali na UFPA, estou fazendo mestrado nessa questão. E para mim, eu acho que é fundamental a gente unir esses dois universos assim dos estudos, continuar para conseguir fazer cada vez melhor, né? Então, com as tendências, unindo ali as pessoas através das redes que a gente faz parte, então a gente consegue integrar melhor, sistematizar, criar uma estrutura que é quase invisível, essa rede, né? Para a gente conseguir promover mais impacto. Então, para mim, é muito assim... É uma honra estar aqui, podendo aprender tanto. Acho que eu sou uma outra Grace desde que eu vim para cá. E eu acho que tem até um livro que é da Eliane Brum, que é O Banzeiro, que ela fala sobre como estar na Amazônia e o chamado para estar na Amazônia impactou ela, para olhar as coisas de um jeito diferente, com uma sensibilidade maior, respeitando os tempos e movimentos daqui e abrindo portas, né? Porque para mim, eu sou uma pessoa que eu me considero conectora, imagino que o Vitor também, e para nós é muito sobre esse aspecto de abrir essas oportunidades, essas redes, então colocar a minha rede de contatos também à disposição daqui para fortalecer o ecossistema daqui. Então, é muito sobre isso, assim, a gente conseguir trazer elementos adaptados à realidade daqui para a gente conseguir ter mais solidez, robustez, que já tem aqui, né? Então, como que a gente estrutura de um jeito que a gente consiga fazer cada vez mais? Perfeito, Grace. Vitor, já estou nos minutinhos finais aqui do nosso quadro. Tens alguma consideração sobre tudo isso que a gente falou, sobre esse impacto e também sobre essa questão de estar na Amazônia? Com certeza. Eu acho que para quem está do outro lado aí, perceba que você pode causar mais impacto positivo onde você está inserido. Tem meios de fazer isso, tem recurso para isso. Hoje deve ter uns 3, 4 editais. A Grace está, inclusive, à frente de uns 2 ou 3. Então, assim, é recurso mesmo. É dinheiro que entra na sua conta para você causar impacto, para você ter mais qualidade de vida, levar qualidade de vida para as pessoas, melhorar a qualidade do ambiente que você está. Então, acho que é muito importante. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre o Y Combinator. E tem várias coisas lá que eles citam que a gente já faz aqui. Só que agora, com as conexões que a Grace traz, que outras pessoas trazem, que a gente já trouxe aqui, inclusive, dá pra gente potencializar. Então, obrigado pelo espaço, obrigado, pessoal, e a gente se vê na próxima, até terça que vem. Muito obrigada, Vitor Alves, presidente do Conselho da Associação de Inovação e Tecnologia Açaí Vale, e também Grace Franzmann, que é head de conteúdo de empreendedorismo e empreendedora de impacto. Eles estiveram aqui no nosso quadro CBN Startups desta terça-feira. Muito obrigada a vocês dois pela presença.